Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enxoval. Manta, coeiro, fralda de ombro e fralda de boca. Afinal, o que são, para que serve e principalmente qual é a diferença entre eles? Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. E fiquem até o final, porque no final eu vou mostrar um outro produto, uma dica bônus por aqui. Então vamos lá, gente, vamos começar com a manta. Aqui eu escolhi uma manta bem gostosa, olha, uma manta de malha, que é uma manta pra lá de multiuso. Olha só, uma manta, tá vendo? Bem grande, então que a gente vai usar bastante no dia a dia, com a função de manta. Então ela é uma manta um pouco mais grossinha, então ideal para de fato a gente cobrir o bebê, seja numa soneca no carrinho, seja para a gente cobrir alguma superfície, né? O bebê, por exemplo, vai dormir na casa da vovó, a gente quer colocar ali em cima do sofá, em cima da cama. Vou sair de um restaurante, tá um pouco mais friozinho, quero cobrir o bebê, né? O bebê tá dormindo no colo, deu uma esfriadinha, eu quero cobrir. A gente vai usar essa manta que tem essa textura um pouco mais grossinha. Aqui eu tô com ela em malha, mas a gente tem também as mantas, né, de suede, então que são mantas mais quentinhas, né, as mantas em plush, as mantas em tricô, que são lindas, que a gente usa na saída de maternidade, que a gente pode usar num dia que a gente quer o bebê mais arrumadinho. Então, de fato, ela tem essa função de cobertorzinho. Vamos para o nosso próximo item, que é o coeiro. Gente, o coeiro eu considero um dos itens mais coringas do enxoval do bebê. Ele se parece também com uma mantinha, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, ele também é compridinho, ele é menor do que a manta, de fato, tá vendo? Mas ele tem um tecido bem fininho. Então, qual que é o intuito do coeiro, gente? É ser essa manta bem levinha. Então, se seu bebê, por exemplo, vai nascer no verão, se você mora numa cidade quente ou vai fazer uma viagem para um lugar quente, né? Nesses dias um pouco mais quentes que a gente tem durante o ano, é uma peça que a gente usa muito. Ele tem 1001 utilidades. Ele pode ser um lençol de carrinho, ele pode ser usado para cobrir o bebê, ele pode ser usado para cobrir o seio da mamãe numa amamentação em público, por exemplo. Pode cobrir qualquer superfície também, então estou, por exemplo, com o bebê no parque, quero colocar o bebê para brincar ali no chão, para sentar um pouquinho, a gente pode colocar o coeirinho. Então a gente pode fazer o charutinho também, né, com ele, então enrolar o bebê ali naquela posição que remete o bebê ao útero, né, que ele fica ali com os braços e as pernas mais juntinhos ali ao corpo, né, que é a posição parecida com a que ele ficava no útero, então que deixa o bebê mais relaxado, para o bebê dormir melhor. Então é uma peça que é super bacana a gente ter, por exemplo, na mala de passeio do bebê, que deu aquela esfriadinha, né, final de tarde, ou mesmo num dia um pouco mais quente, começou aquela brisa de final de dia, ali, às vezes a gente não quer agasalhar o bebê, você pode usar o seu coeirinho tranquilamente. Então acho que é uma peça que vale a gente ter sempre à mão também. Agora vamos falar das fraldas de ombro, gente, talvez um dos melhores amigos dos papais no enxoval do bebê. A fralda de ombro, olha, ela é assim, então ela é maior. Aqui a gente vai perceber um tecido um pouco diferente, então ela é uma fralda em algodão cirúrgico. Lembra quase uma gaze, né, mas com a texturinha ali de tecido, então um algodão bem macio, bem confortável. Super importante a gente se atentar na qualidade desse tecido, na qualidade desse fio, para que ele não solte pelo, para que o fiozinho não puxe, né, que seja uma trama mais fechadinha, para que ele não desfie, então para que você possa usar por bastante tempo esse produto. Eu amo que aqui nas nossas lojas a gente tem um modelinho com prendedor também, então que dá pra gente prender, por exemplo, na bolsa da mamãe, dá pra prender no carrinho, dá pra prender ali na chupeta do bebê. Tem muito bebê que usa esse modelinho, gente, inclusive de naninha, né? A gente vê por aí sempre os bebezinhos, né, com os seus paninhos também. Normalmente é uma fraldinha de ombro também. E aquela fraldinha, gente, é uma fralda de ombro porque a gente vê uma mãe, a gente vê ela com essa fraldinha aqui, gente, pendurada no ombro. Então ela é muito bacana pra gente colocar o bebê, por exemplo, cheguei da rua, não quero que o bebê tenha contato com a minha roupa, por exemplo, que tá suja da rua. A gente pode colocar aqui a fraldinha também pro bebê apoiar no nosso colo, né? O bebê acabou de amamentar, vou colocar ele pra rotar. A gente pode colocar a fraldinha de ombro aqui também,
porque não vai sujar a roupa dos papais, né? Ou mesmo depois, passou um tempinho, a gente deixa a fraldinha aqui, porque se o bebê babar, se ele regurgitar, não suja a roupa dos papais, não suja a roupa da visita que estiver segurando o bebê, então é super bacana também. Em linhas gerais, a fralda de ombro ela tem a missão de limpar qualquer sujeirinha do bebê, então por isso é que a gente está sempre por perto ali, em caso de regurgitar, em caso de uma babinha, então a gente sempre tem ela ali por perto também. Ela também é bacana, gente, por exemplo, a gente tá fora de casa, né? Então, tô fora de casa, tô sem meu coelhinho, também posso usar tranquilamente para cobrir o seio ali na amamentação, também posso forrar qualquer superfície, mas como ela é bem fininha, bem respirável também, a gente pode inclusive, por exemplo, tô num parque, o bebê tirou uma sonequinha, quero cobrir ali os olhinhos dele, né, só para não ficar uma luz muito forte, para ele poder dormir mais confortável, a gente faz uma tirinha com essa fraldinha de ombro e pode colocar ali nos olhinhos do bebê para ele dormir mais confortável. Então é outra peça, gente, que a gente usa muito, muito, muito no dia a dia. É o tipo de peça que vale a pena a gente ter em todos os cantinhos, né? Então, ter na bolsa de passeio, ter em casa, ter na casa da vovó, você vai com certeza usar bastante. Então, pode ter uma quantidade maior, inclusive, porque essas peças você vai lavar o tempo todo, vai precisar trocar o tempo todo também, às vezes ali mais de 2, 3 no mesmo dia, né? Dependendo do volume que você estiver usando. Então, vale muito a pena também você ter um bom volume de fraldas de ombro. E aqui a gente tem esta fofura que é a fraldinha de boca. Esta aqui tá numa malhinha atoalhada, então parece uma toalhinha bem macia, bem confortável, bem gostosa também, mas você também pode encontrar a fraldinha de boca no tecido da fralda de ombro, que é esse tecido de fralda cirúrgica também. Então, os dois funcionam. A diferença entre a fralda de ombro e a fralda de boca, gente, é basicamente o tamanho. Então, a fralda de ombro a gente vai usar em mais situações. A fralda de boca, ela é bacana pra gente limpar principalmente as babinhas do bebê. Então, como o próprio nome já diz, né, para limpar a boquinha do bebê. Então ela é menorzinha, assim, minhonzinha, então fácil para a mamãe também ter ali sempre à mão. Essa aqui também tem o pendurador para a gente poder pendurar na chupeta do bebê, né, para a gente poder pendurar no carrinho, poder pendurar na bolsa de passeio para ter fácil sempre à mão. Então o bebê, por exemplo, tá babando um pouquinho mais, regurgitou um leite, você pode ter também a sua fraldinha de boca. Então as finalidades vão ser parecidas. Essa aqui é uma coisa um pouquinho mais compacta, um pouquinho mais pocket também para você ter ali para as babinhas, e a fralda de ombro é um pouco mais do dia a dia ali, um pouco mais para bater, acaba sendo um pouco mais corinha. Mas eu gosto dessa também porque ela é menorzinha, né? Mais fácil de você usar ali no dia a dia na hora de limpar a boquinha do bebê. Mas ambas vão funcionar, você vai usar bastante as duas também, então pode ter uma boa quantidade delas tranquilamente. E aqui é a mesma coisa, a gente sempre se atenta à qualidade do tecido, né? Para que seja sempre muito confortável, que seja macia e que não puxe ali, né, nenhum fio, que não solte pelo, para que você possa usar sempre por bastante tempo. E conforme prometido, um item que também entra nessa lista, que às vezes os papais também não sabem muito bem a finalidade ou como é que usa, queria mostrar para vocês o Swaddle, que é essa peça aqui, gente. O Swaddle, ele é uma espécie de saquinho de dormir. Eu vou deixar aqui o videozinho passando enquanto a gente tá falando, para vocês verem como é que a gente veste o Swaddle no bebê. É bem fácil e ele é, gente, um item de associação de sono, então ajuda o bebê a dormir melhor, ajuda o bebê a relaxar. Isso por quê? Porque ele vai ficar na mesma posição que ele ficava no útero, então bem apertadinho. O bebê passou ali 9 meses na barriga da mamãe, bem apertadinho, todo encolhido, então essa posição traz familiaridade para o bebê, traz segurança para o bebê, né? Algo que ele reconhece e por isso que ele fica mais relaxado. Então, ele é uma espécie de charutinho 2.0, é a versão mais segura, mais confortável do charutinho. E por que ele é muito legal, gente? Porque ele tem um zíper aqui de ponta a ponta, então a gente abre, né, na hora de colocar o bebê, veste o bebê, você vai ver que o zíper é invertido, que é muito bacana para trocar a fralda. Então se o bebê, por exemplo, vazou uma fralda ou fez xixi, você precisa trocar, você não precisa tirar ele do Swaddle, você abre aqui o zíper só na parte de baixo para poder fazer a troquinha de fralda. Ele tem manguinhas, então a gente coloca o bracinho do bebê aqui dentro, justamente para que o bebê não escorregue para dentro do saquinho de dormir, então trazendo também essa segurança, assim como a base bem larga, que é para a gente poder acomodar
bem o quadril do bebê, né, pra gente não ter ali a displasia. Então a gente deixa as perninhas do bebê na sua posição, né, com a anatomia, com a ergonomia correta, então o bebê fica bem confortável e seguro também. E a gente fecha os bracinhos aqui com essas alcinhas em velcro, então para o bracinho ficar bem coladinho no corpo e o bebê poder ficar nessa posição para relaxar e para dormir melhor. Então acho que é um item que é muito bacana também para a gente ter no enxoval, para a gente dar de presente. Eu particularmente adoro o Swaddle, acho que ele traz essa praticidade e essa tranquilidade para os papais no quesito sono. Então essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!